Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero explicar para vocês justamente, o que envolveu, o que está por trás de todo esse vazamento dos áudios, da conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Alvorcaro, que justamente foi algo que aconteceu ali em 2024, Se tratando de setor privado, não tem nada público, investimento em um filme que arrecadou investimento privado 100%, não teve nada, por exemplo, de Lei Rouanet. Ok, nada público. Então, assim, Daniel Alvorcaro, a gente sabe que era uma pessoa totalmente influente, que investia em diversos tipos de setores, ok? Então, assim, já por esse ponto, e também naquela época não tinha nenhum escândalo envolvendo o nome dele, então, assim, já por esse ponto, a gente consegue ver aí que a grande mídia só quer usar isso como sensacionalismo e também a gente sabe que tem segundas intenções para prejudicar ali a popularidade de Flávio Bolsonaro, justamente porque estamos aí em ano de eleição, ok, pessoal? Mas a verdade, sempre aparece, porque aqui a gente compartilha a verdade, sempre a verdade, e hoje eu tô trazendo aqui essa matéria justamente da revista Oeste, que fez uma entrevista com o Flávio Bolsonaro, onde ele explicou essa questão que envolve aí a palavrinha vingança, por algo que às vezes a gente nem imagina que pode ter acontecido, mas vou explicar para vocês, então deixe o seu like para mais pessoas entenderem de fato o que está acontecendo nesse caso. Se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, pessoal, porque é muito importante aqui para o canal para a gente continuar trazendo todo esse conteúdo, que alimenta aí o seu poder analítico, pessoal, ok? Assim como leitor e como cidadão também brasileiro. Então vamos lá, eu vou desenhar para vocês, porque às vezes olhando esse esquema que está aqui no fundo, fica um pouco confuso, Mas presta atenção, vamos lá. O que aconteceu, Quem que vazou esse áudio e por que o Flávio Bolsonaro disse que foi meio que uma vingança? Presta atenção, olha só. Uma empresa, certo, que chamava Surf Telecom, ela perdeu um contrato de 69 milhões de reais da Prefeitura de São Paulo, ok? Onde era um contrato para expandir o Wi-Fi nas periferias. Basicamente isso. Então, nas regiões periféricas de São Paulo, tem um programa de Wi-Fi livre, onde, onde no caso o governo de São Paulo, ok, abre licitações para empresas, certo, fornecerem essa Wi-Fi e fornecerem a manutenção, fornecerem toda a infraestrutura, para disponibilizar e para poder fazer com que este programa de Wi-Fi livre seja ali entregue à população, certo? Então é normal. Então o governo de São Paulo abrindo uma licitação e existem as empresas que ganham, no caso uma empresa que ganha, que vai fornecer o serviço, e as outras empresas que perdem. E aí o que aconteceu? Essa empresa Surf Telecom, ela perdeu o contrato de 69 milhões à Prefeitura de São Paulo, justamente para expandir esse Wi-Fi nas periferias. E quem ganhou? Sabe quem ganhou no lugar dessa Surf Telecom, essa licitação? O que acontece? Porque, por exemplo, de tempos em tempos, essa licitação ela é aberta, ok? Então, uma empresa fica no determinado ano ali recebendo esses valores, 70 milhões, é um valor altíssimo, ok? Que banca aí qualquer estrutura de uma empresa, e que isso é muito bom. Só que de tempos em tempos abre a licitação e essa empresa acaba entrando em concorrência de novo para ver quem que vai continuar fazendo esse trabalho. E nesse caso, essa Surf Telecom perdeu. E quem que entrou no lugar dela foi o Instituto Conhecer Brasil, o nome, da nova empresa. E quem que é Instituto Conhecer Brasil? Ele é gerido pelos produtores do filme Dark Horse do Bolsonaro, entendeu? Então são os mesmos donos ali, dessa produtora, eles são os donos também dessa empresa, que são sócios, dessa empresa que estava ali participando dessa licitação para continuar ali expandindo o Wi-Fi nas periferias. E aí, esse pessoal da Surf Telecom, ok, que perdeu o dinheiro, eles ficaram simplesmente desesperados, Ficaram muito bravos ali e falou, como assim? Quem ganhou foi um pessoal ali do filme do Dark Horse e tudo mais. E aí o que aconteceu? O diretor dessa empresa, da Surf Telecom, não aceitou perder, ok? Não aceitou perder. E o que ele fez? O Mauro Motorim, certo? Que é o irmão dele, o Paulo Motorim, que são ali os dois irmãos ali, que envolvem essa administração dessa empresa que perdeu a licitação. O que ele fez? Pegou áudios vazados da investigação do banco, ok? Do banco do caso Master, e entregou direto para o irmão dele, o Paulo Motorim. E quem que é esse Paulo Motorim? É o editor do site, de esquerda, no caso, o Intercept. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, pessoal? E aí, isso simplesmente não foi um jornalista ali, um jornalismo correto, Foi simplesmente uma retaliação comercial. O irmão usa a estrutura de mídia para queimar, no caso, um candidato às eleições de 2026, a presidência, o Flávio Bolsonaro,
Simplesmente porque a família dele perdeu a mamata de 70 milhões ali de reais, né, no governo de São Paulo. Né? Então pensa, olha que vergonha isso. A pessoa, sabe aquela pessoa não aceita perder, então eu vou me vingar? É como se fosse um filme mesmo, né? Então, e justamente quem ganhou foi a empresa dos donos, foram a empresa cujo os donos, né, são os mesmos produtores ali do filme Dark Horse e tudo mais, né? São pessoas ligadas ali à família Bolsonaro, de direita. Então, assim, o cara não aceitou, pegou esses dados e vazou. E meio que pra querer fazer que, pô, o Flávio Bolsonaro estava conversando com o Daniel Borcaro. Tipo, pessoal, o Daniel Borcaro conversava com todo mundo. Agora, a questão de ilicitude, de ter algo ilícito nas conversas, isso existe quando envolve poder público, né? Privado com público, interesses pessoais de um poder público, né? Que é o que aconteceu em todos esses escândalos do caso Massa. No caso do Flávio Bolsonaro não tem nada. É simplesmente uma pessoa, filho do protagonista do filme, está pedindo, arca aqui com o contrato que você tem com as parcelas, porque, né, pô, a equipe aqui tá precisando e tudo mais, a gente não quer ter que demitir a equipe nem terminar. Então, assim, e não tinha nesse ponto nenhum escândalo acontecendo, né? Então, foi basicamente isso que aconteceu, pessoal, até para vocês entenderem, né, e ficar mais claro para vocês que essa é a versão, né, que o Flávio Bolsonaro contou aqui para a Revista Oeste e faz super sentido, né? E você vê como é que às vezes o buraco tá muito mais embaixo, né? Olha o que tá atrás de um vazamento de um áudio. O vazamento ele é a ponta do iceberg. Olha tudo que tá atrás disso, uma licitação que perdeu, né, em São Paulo, de Wi-Fi para, né, as periferias e tudo mais, que, pô, é uma baita de uma ação do governo de São Paulo, né? Então, assim, olha onde é que chega, né, essa questão, né? E aí a gente vê justamente uma inversão de valores, pessoal, porque o que acontece? Olha a jogada. Quando o Flávio cobra um patrocínio privado legítimo, né, com contrato em vigor, lá em 2024, para pagar uma equipe de cinema, né, que está trabalhando e precisa receber, a grande mídia chamou isso de escândalo, né? Pô, por que é um escândalo? Não tem nada de ilícito, né? E a gente já viu aí, já tem matérias aí dizendo, né, que justamente não aconteceu. Tipo, ó, disputa por contrato milionário em São Paulo é o pano de fundo da denúncia do Intercept contra a família Bolsonaro, né? Você vê que absurdo, né? Então, assim, a gente já tem uma análise dos áudios dizendo que não houve nenhuma questão ilícita nessa conversa entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Borcaro, né? Então pensa, a grande mídia tentando colocar isso como um escândalo, né? Enquanto o chefe atual, o futuro ex-presidente, ok, do Brasil, atua como conselheiro informal de fusões e aquisições, ok, para o dono do banco que está no centro das investigações da Polícia Federal. Entende? Aí agora, o que é isso aí, né? O futuro ex-presidente, tá, aconselhou o Borcaro a não vender. Olha aqui, ó. Lula aconselhou o Borcaro a não vender Master ao BTG, né? E aí, isso aqui não é um escândalo? O poder público conversando com um poder privado, aconselhando ele. Por quê? Qual que é o interesse do futuro ex-presidente nisso? Né? Porque esse cara aqui, que é o dono do BTG, ele ofereceu para comprar o banco do Borcaro, porque o banco do Borcaro, ou no caso o Banco Master, já estava ali afundado em dívidas. Né? E aí o cara falou, olha, não tenho muito o que te dar aqui, porque eu vou ter que arcar com todas as dívidas, isso aqui já vai muito além do valor que, por exemplo, o banco vale. Então ele, né, até ofereceu R$1 ali no banco, meio que fazendo uma brincadeira, porque assim, o banco estava afundado em dívidas. E aí o futuro ex-presidente aconselhou esta pessoa a não vender, né? Com que interesse, né? Com que interesse existiu isso, pessoal? Então vocês estão entendendo essa inversão de valores? Vocês estão entendendo esses ataques que lá nos vídeos anteriores eu estava dizendo para vocês que iam começar? Justamente porque, né, eles estão super... Brasília, obviamente, está super assustado. O futuro ex-presidente Planalto está super assustado com essa ascensão do Flávio Bolsonaro, né, crescer nas pesquisas, ter uma popularidade enorme. Olha a força, né? Se nas pesquisas está dando 45, olha isso aqui, ó. Se nas pesquisas está dando 45-45 no segundo turno, olha isso aqui. Segundo turno, intenções de votos. 45-45, olha onde é que eles estão se encontrando aqui, pessoal. Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Né? Eles estão desesperados e estão tentando arranjar da onde for, né, qualquer deslizezinho, não é nem deslize, né, mas qualquer questão ali para poder diminuir a popularidade do Flávio Bolsonaro, né? Então pensa, né, essa inversão de valores que eu quero falar. Então, quando é o futuro ex-presidente conversando e aconselhando um dono de banco a não vender, não tem problema nenhum, né? Então, agora que apareceu a questão do Flávio Bolsonaro ele cobrando o Dark Horse, tal, não sei o que, o filme, do pai dele, investimento privado, nossa, é o fim do mundo também. Então, assim, mas não tem ilicitude nisso.
ilícito é um chefe de Estado conversar com o dono de banco, dando conselhos, né, para o dono de banco não vender o banco, né? E agora o ponto é por quê, né? E aí a gente entra aqui na questão do medo desse documentário também do Dark Horse, né? O que que acontece? Por que que essa fúria toda contra o filme, né? Então, pô, você vê que tá mexendo muito, né, com o outro lado, esse filme, né? Porque é um filme que, pô, simplesmente mostra a história do maior líder que o Brasil já teve, né? Em relação do líder mais popular, né, da história recente do Brasil, pessoal. Então, assim, eles descobriram que o projeto foi financiado pelo livre mercado, sem usar um único centavo da Lei Rouanet, ok? Então, é justamente por isso que a esquerda não aceita que o povo se organize de forma independente para contar a verdade sobre o presidente Bolsonaro, pessoal, exatamente. E aí vem a tentativa justamente de estrangular o filme financeiramente, né? E justamente porque é algo que vai mexer, né? Vai mexer muito com toda essa base, né, política que o Brasil tem, né? A gente já vê, né, que as pessoas assim, totalmente enfurecidas, porque vocês percebem, né, que é muito mais forte quando é algo relacionado à direita do que quando é à esquerda. A esquerda fica nas bolhas deles, né? A direita não, a direita envolve praticamente, cara, acho que de 70% a 80% da população brasileira, que a gente sabe que hoje está a favor do lado da direita, né? Tá tendendo muito à direita. Eles tentaram dar uma ferida nisso, causar uma ferida nisso com esse vazando esse áudio, trazendo uma outra interpretação, né, para esse áudio do Flávio Bolsonaro, mas assim, isso no momento pode até assustar as pessoas, algumas pessoas acabam e ficando assustadas, mudando de opinião sobre o Flávio e tudo mais, mas depois vai passando, né, com a força que a direita faz também, com as diversas imagens que a direita tem, muito mais que a esquerda, que podem defender, obviamente, né, os integrantes da direita, que no caso o maior hoje é o Flávio Bolsonaro, candidato às eleições, e isso vai acabando entrando no esquecimento, né, com essa matéria também que a gente vê da Revista Oeste, ok? Também com essa matéria aqui, né, do próprio Poder 360, que saiu ontem, 17 de maio, ok, pessoal? E também com essa pesquisa do dia 16 de maio, né, falando sobre o segundo turno do Lula e Flávio Bolsonaro, né? Então, assim, pessoal, eu acho que isso não é motivo, né, para machucar, ok, a direita brasileira. Nós ainda estamos na corrida. Eu acho que se você teve, né, esse áudio do Flávio Bolsonaro te causou talvez uma má impressão, ok, do Flávio, eu acho que isso acaba causando, eu até entendo esse equívoco das pessoas, né, porque, pô, Daniel Alvorcaro hoje, né, tá no centro de todos os escândalos, né, tá em regime penitenciário, né, tá negociando delação premiada, então, assim, acaba ficando uma pessoa que ninguém quer se conectar. Só que isso é hoje, pessoal. Antes disso, não tinha nada, né? E aí, quando a gente descobre todo esse jogo sujo por trás, né, desse vazamento desses áudios, obviamente iniciado por pessoas do outro lado, por pessoas da esquerda, é aí que a gente vê mais ainda a sujeira, né, no qual esse governo do futuro ex-presidente está embasado, né? Então, assim, eu acho que isso acaba até fortalecendo ainda mais a vontade que a gente tem de eliminar, né, esse governo e toda a comuna deles ali que eles colocaram, porque é um governo simplesmente que é baseado em escândalo, né? É um governo que se baseia só em interesses próprios, interesses de algumas pessoas, né? E quando tira isso deles, nossa, quando tira a mamata ali, a vaca leiteira, que no caso é o governo, nossa, aí, meu amigo, aí eles vão pra cima com tudo, né, atacam, criam coisas, vazam coisas para, né, trazer uma opinião equivocada da população, mas dura pouco, pessoal. Acho que o brasileiro, ele tá evoluindo um pouco, né, em relação a interpretar, né, o que a grande mídia fala para ele, né, então, assim, é sempre bom quando a gente vê algo, quando a grande mídia, né, mostra algo pra gente, é sempre bom a gente ir lá no YouTube, pesquisar, ver diversas opiniões, ver o que diversas outras pessoas estão falando, pra gente não ficar ali, né, preso, né, e com uma opinião criada e baseada somente em uma notícia, por exemplo, da Globo, né? Então acho que o brasileiro hoje tá um pouquinho mais inteligente, né, do que era antes, justamente por isso que, né, a esquerda não está mais conseguindo dominar tanto assim, né, justamente porque eles não têm mais
eles dominarem e investirem, por exemplo, nas grandes mídias, né, isso não está trazendo mais o resultado que trazia antes e é por isso que eles ficam querendo regulamentar, né, as redes sociais, a internet e tudo mais, né, pessoal? Então, assim, vamos prestar atenção nessas interpretações, né, e em como que hoje a esquerda está super enfraquecida, ok, pessoal? Então, assim, supostamente temos aqui, né, todas essas notícias, os portais. Hoje eu trouxe G1, Oeste, Poder 360 para vocês, também tem o valor econômico, né, pessoal, aqui falando um pouquinho da questão do Irã, que envia a nova proposta após Trump alertar que o tempo está se esgotando, né, já faz 2, 3 meses que esse tempo está se esgotando, né, mas deixa esse assunto para um outro vídeo. Ok, pessoal? Então, aqui a lição que fica desse vídeo é que, né, a verdade sempre aparece. Então, um governo que é baseado em mentira não dura. Um que é baseado em verdade vai durar e prosperar, que é assim que nós queremos e é assim que nós precisamos, ok, pessoal? Então, eu me chamo Paulo Vitor, esse aqui é o canal OPV Disse. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Vou pedir de novo para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, ok, pessoal? E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.